Boa noite, todo mundo. Vamos começar com uma recapitulação. Boa noite, Greg. Boa noite, André. Boa noite. Boa noite, todo mundo. Nós pensamos o seguinte: hoje a gente entra na aula 6, live 33. Não esqueçam de 18 aulas, né, que são os Talks on Music. Eu comecei a chamar de aula. Aula 1 do Paul, aula 2 do Paul. E eu achei que era importante, hoje é a aula 6, chamada Elaboração do Conceito de Intervalo. Vocês vêm para cá nas sextas, ouvem um título, ouvem o conteúdo, entram na rotina de vida normal, todos nós, né? Aí vamos para aula 2, aula 3, ainda mais que a gente não fez uma ordem assim. Eu achei que era legal, falei para o Gregório, de eu abrir a live 33 com uma síntese do que a gente tem, da 1 a 5, mas bem rapidinho, para ser o mais objetivo possível. E aí já aponto para exploração 6, aula 6, né, que é a elaboração do conceito de intervalo. Primeiro eu vou ler, na minha síntese, eu vou ler os títulos. Olhem que interessante, eu vou devagarinho para a gente pensar. Ó. Aula 1, o cara abre, o Paul abre o curso de 74, que é o último curso que ele dá, né? Vem a falecer em 77. Isso é uma síntese do legado do Paul, assim, com toda a garra, né, com toda a musicalidade e toda a experiência. 3 anos depois, pá, aí em 77 ainda um grande finale de publicar Creative Music Therapy, mas eu nem compararia, não sei o Gregório, nem compararia a importância de Creative Music Therapy e Healing. Healing, para mim, é alma, núcleo, motor de popa, alicerce. Creative, depois aí a gente consegue entender melhor Edward, Audrey e tal, né? Mas aqui tem a mensagem, né? Vamos lá pelos títulos, então. Aula 1, escala. Foco na construção melódica. Não falo mais nada. Aula 2, movimento. De escala para movimento. Aula 3, direções. Aí que ele fala de homofonia e polifonia. Eu vou continuar aqui até às 6, e depois eu volto para uma conversa. Aula 4 é a vida dos intervalos. 4, 5, 6, ele começa então a dar foco em intervalo. Vida dos intervalos. Aula 5, intervalos. Aula 6, desculpe, conceito de intervalo, é onde ele apresenta, e na aula 6, que é hoje, elaboração do conceito de intervalo. Vamos lá no primeiro, escala, construção melódica, estamos olhando para a melodia, né? E ele fala da nota. Relação com outra nota e com o todo. Mas não é aqui que ele fala que numa nota a gente já tem uma expectativa do todo. O que a escala apresenta? É parte da nossa redescoberta sobre o que vive na música, que a gente tem a esperança de poder absorver. Então aqui ele usa isso, né? Antes da aula 4, vou fazer umas ligaçõezinhas para vocês, onde eu e o Gregório podemos passar para vocês com mais propriedade. Lá que se apresenta Zucker, Kendall e Steiner, na aula 1, tu lê nossa redescoberta sobre o que vive na música, não dá para entender, né? Que a gente tem a esperança de poder absorver. A escala é uma afirmação, afirma a sua presença, a escala tem uma presença, né? E a escala possui self criativo, busca por equilíbrio. Isso é aula 1, então, sobre escala e construção melódica. Mas não é aqui ainda que a gente está falando de relação de nota com nota, agora começa a aprofundar. Movimento. Vamos falar de movimentos inerentes, da relação das notas em suas escalas. O que o movimento de Mi para Fá contém? Contém uma força. Não esqueçam que isso aí é trazido com mais força na aula 4.
Esse é o não didatismo, né? Eu e o Gregório, numa das lives, que eu não me lembro qual, a gente, acho que foi na última, né? O Gregório falou de uma forma clara, sim, sim, super clara, fazendo a garimpagem que a gente vem fazendo há 500 anos, né? Mas eu não acho didático, da mesma forma que os casos clínicos não são apresentados de uma forma didática. Então, merece uma garimpagem, porque está falando de vida na aula 1. Isso que era importante a gente falar, né? De força, repito, o que tem no movimento de Mi para Fá? Força, mas vocês já ouviram falar, então, na aula 1, presença, vida e força na aula 2, sem falar em Zuckerkern e Steiner, né? Contém uma força, contém uma atividade, contém uma direção. Em que direção essa nota quer ir? Tudo isso na aula 2. Aula 3, direções. Direções das notas e os saltos criativos. Apresenta pela primeira vez Sound and Symbol. Aí eu botei entre parênteses, mas a galera não aprendeu, né? Ou estavam dormindo. Porque pergunta novamente na aula 4. Eles perguntam que livro é. Lembram disso? Que livro é? Então a gente fica... É bem claro que Zuckerkandl é novo para a galera, né? Zuckerkandl é novo. Usando uma fuga de Bach, 2 pontos, abre aspas. Isso é tão criativo, é tão vivo. De novo, vocês não entendem, né? A gente ainda não entende, que não metaforicamente, né? Na aula 13, ele fala sobre o ritmo pela primeira vez e fala que a harmonia potencializa o tema e intensifica, antecipa e apoia as direções. Funções da harmonia, cadências. Aqui eu paro um pouquinho e digo, em conversa com o Greg. Aí eu parei a síntese e comecei a escrever para o Gregório. Ô Greg, movimento e direção. Movimento e direção. Aí a gente tem que trazer para vocês aqui, nessa síntese, para vocês recapitularem e sintetizarem, para a gente entrar nas 6, aulas 1, 2, 3. Galera, para mim e para o Greg, ver se fica claro. Movimento, quando a gente começa a botar em operação, vamos lá da aula 1, a gente escolhe uma escala e começa a operar nessa escala, relacionando nota com nota, movimento a gente tem sempre. Agora que vem um detalhe que é importante. As direções, sim, podem ou não respeitar a inerência. Então, se elas não respeitam a inerência que a gente esmiuçou, né, a partir da aula 4, se elas não respeitam a inerência, elas fazem o quê? O chamado salto criativo. E olha como pula, porque é na aula 5 que vem a palavra, agora eu estou vendo aqui o Paulo que entrou, tudo bem, Paulo? Que vem uma questão bem importante que a gente conversou, eu conversei com o grupo do Ceará, da história do tal equilíbrio, né? Do tal equilíbrio, da integridade interna de uma peça, mas isso é na aula 5. Então, a aula 1, 2, 3, gravem. Então, a gente faz escolha de uma escala, a escala é esse habitat de notas, a gente coloca as notas a se relacionarem, sempre que a gente faz isso, há movimento, eu não estou mais me embasando em Paul, eu estou me embasando em Zucker e em Steiner, sempre mais em Zucker aqui, sempre há movimento. Eu respeitar ou não a inerência das notas, isso é mais Steiner, eu diria, Gregório me corrige se não concordar. Sim. Isso é mais Steiner, eu acho que é bonito, pelo menos na minha cabeça, é bonito de separar isso. Se eu não respeito a inerência, eu dou um salto criativo. Não é pecado, mas eu dei um salto criativo, certo? A 4, que eu e o Gregório consideramos nuclear nessa primeira fase, por isso que é legal da gente sintetizar. Aí sim, quando Sound and Symbol é apresentado, e eu e Gregório, leitores cuidadosos de, assim, o primeiro momento de Healing Heritage, tem aqui um portal. Tem aqui um portal. Para a gente poder entender o resto. A gente intuiu. E também é aqui que é apresentado Steiner. A nota possui possibilidades ilimitadas. E aqui vem uma frase, né, fantástica, né? Toda nota é um evento.
e ouvir música, ouvir uma ação de forças. Então, agora, a partir da aula 4, se vocês quiserem, voltem para sínteses anteriores, né? Aí sim a gente vai entender. A gente vai entender na aula 1 que a escala ela afirma algo, ela afirma a sua presença. Na aula 2, o que movimento tem de Mi para Fá, hein? Força, atividade. Na aula 3, fuga de bar. Pô, isso é tão criativo, é tão vivo. Então, o Paul sabia disso, né? Ele só vai apresentar a Sound Ensemble na aula 4. Ele sabia disso através só da musicalidade dele. A aula 5, então, é onde começa a apresentar o conceito de intervalo. Então, aí sim, a nota guarda a promessa do todo. E ele repete, eu quis trazer para vocês, ele diz, o fantástico livro Sound Ensemble. Realmente, assim, me surpreende o Tom Ness. O Tom Ness ficou um pouco impactado de eu trazer Zuckerkandl com tanta força e disse que não lembrava muito assim de Zuckerkandl e Paul Nordorf, né? Pô. E aqui ele fala algo bem importante: a harmonia deixa a melodia mais potente. Então tem aqui um olhar lá da aula 1 da construção melódica a partir de escolha de escala. Em nenhum momento ele fala em tema clínico, né? E aqui na aula 5 ele comenta que a harmonia serve para potencializar a melodia, e não à toa eu convido vocês, eu e a minha equipe fizemos, hoje fecharam 10 pequenos vídeos, para que nada fique no ar. Então, tá, André, tudo bem, Gregório, valeu, tal, tudo isso, essa conversa aqui de Paul, vocês vão garimpando, a gente vai apalpando a partir da filosofia de Zucker, de Steiner, de Schopenhauer, mas e na prática como é que eu faço isso? Vão lá no Insta, por favor, vejam as aulas ali. Tá? Não pode estar mais claro, sabe, agora, eu estou muito feliz com isso, porque, inclusive, não é só para o Paulo ir lá, para a Cristiane ir lá, bah, deixa eu ver isso aqui, não, a gente está voltando isso para a equipe do ICD. Não pensem que a gente sai usando acordes substitutos à torta e à direito, que a gente faz inversão de acorde à torta e à direito. E hoje eu conversava com o Cris, eu e a gente postou um vídeo hoje, sobre o tal uso da sétima diminuta, que vai ser um dos grandes temas, um dos grandes focos aqui de hoje. Nós vamos começar a usar a sétima diminuta ao invés da dominante da escala. Isso é um acorde alterado, como a gente estava falando hoje. Eu quase fui chamar de acorde substituto. Aí eu e o Cris tivemos uma conversa. Não é acorde substituto, porque acorde substituto ele faria parte da escala, mas não é. Ele é um acorde alterado para dar conta de algo que eu quero diferente, que não tensionar via uso da dominante daquela escala. Ô, galera, eu estou falando com musicoterapeutas. Eu não sei, eu e o Gregório, eu tenho certeza. Isso era um grande desejo nosso, estar conversando com vocês nesse nível. Nesse nível. Dando aula para minhas turmas, eu digo, né, Paulo, assim, Cris, Christian também, assim, eu acho que a musicalidade do Paulo é trazida para a musicoterapia para justamente entender disso, não para fugir disso. Cristiane, não para fugir disso. Né? Carolina, com o seu canto, não para fugir disso. E a 6, que é hoje, então já estou fazendo a introdução, é a continuidade do trabalho sobre intervalos, né? Elaboração sobre o conceito de intervalo. E que bonito, ele vai abrir dizendo isso, então eu quero trazer aqui na síntese a sensibilidade de Beethoven, e vou devagar agora, para o conteúdo, galera, para o conteúdo emocional dos intervalos. Eita! Como aqui dentro também tem Helen Bonny. Apresentação do acorde de sétima diminuta, que também vai aparecer nas aulas 11 e 12. Então, não percam as aulas 11 e 12. Então, ele nota que esse acorde é um acorde bem importante para o Paul. Tá? Vamos lá, então. Ele fala da sensibilidade do Beethoven, ele põe um baita highlight no Beethoven, e eu só, antes de passar para o Gregório, porque o Gregório tem o que dizer sobre isso,
só para lembrar vocês que dos vários compositores que ele vai exemplificando, o compositor que ele mais cita em Healing Heritage é Beethoven, justamente, ele cita 15 vezes. Depois é Debussy, Beethoven, compositor do século XVIII, Debussy, século XIX, 13 vezes, e Bach, século XVII, 10 vezes. Essa é a turma prioritária, gosto de dizer e pensar isso, que dá as mãos para o Paul nesse curso. Essa é a turma prioritária. Greg, por que Beethoven, Greg? A gente poderia pensar, é um gosto do Paul, né? Ou Beethoven, um músico muito interessante, dá exemplos legais, é ilustrativo. Em geral, quem estuda a música, não em conservatório, não como repetidor de música, entende, sabe, que o Beethoven ele é talvez o compositor que melhor utiliza o sistema musical. Então, tem um autor aqui brasileiro, Willy Correia de Oliveira. Aí fica invertido, né? Não dá para ler. Mas, enfim, é Não, um, não, está perfeito. é um compositor, um musicólogo, né, um musicista. Beethoven, proprietário de um cérebro, né? E, na nossa linguagem, a gente diria de um cérebro musical. Tá? Então, tem o capítulo 6 aqui, o Willy começa falando assim. Eu vou ler um trechinho. Beethoven não escrevia belas melodias. Schubert, sim, né? Escute a Serenata, por exemplo. É que as melodias de Beethoven são proposições tautológicas de paradigmas brutos do sistema tonal. Vou repetir, que é um monte de palavra difícil aqui. Proposições tautológicas repetitivas, assim, ele assim, dava uma ênfase, uma redundância, né, para os paradigmas do sistema tonal. Ele só trabalhava em cima do sistema tonal, usando escalas, fragmentos escalares, arpejos, movimentos cadenciais. A entrada do piano no concerto número 3 do Beethoven, que o Paul cita na primeira exploração, três vezes ele toca a escala em dó ascendente, e aí, primeiro, terceiro, quinto, né? Dó, mi, sol. Ele fez toda a abertura do piano no concerto só em cima da apresentação da escala. Tanto que o Paul usa esse exemplo para dizer toda escala é uma afirmação nas mãos de quem entende do riscado, como Beethoven, né? Então, o Beethoven ele é um exemplo privilegiado para essa visão. Zucker Kandel dá um monte de exemplos em cima do Beethoven. Ele abre o Sound and Symbol falando da melodia da Ode à Alegria, né? O último movimento da nona sinfonia, quarto movimento da nona sinfonia. Sabe, o Beethoven ele é um desses compositores que expressa o sistema musical, mais do que usa o sistema musical para falar coisas bonitas, belas, agradáveis ou estridentes, dissonantes que sejam, né? Ele é a pura expressão do sistema musical. Então, para um pensador como Zucker, para um musicista como Paul, que pensa a música musicalmente, eles chapam, eles assim se identificam com uma figura como Beethoven. E continuando aqui. Então, ele só usa trechos do sistema tonal, escalas, fragmentos escalares, arpejos, movimentos cadenciais. O que lhe importava para Beethoven era pôr em movimento o sistema tonal, veiculando
conjuntamente outras classes de pensamentos acústicos, né? Combinando os parâmetros do som, do forte, do fraco. O Beethoven usou muito isso, né, nas peças dele. Interrelações orgânicas de estruturas, dos motivos, das gravações a níveis diversos de densidades, variações sobre o vetor tonal. Ele usa palavras que eu acho um pouco difíceis, mas enfim. E ele completa: como compreender a obra do autor da Quinta Sinfonia sem conhecimento do sistema de referenciar, sobre o qual se estriba seu discurso? Quer dizer, o que o Beethoven diz com a música é o próprio discurso da música. Ele dá expressão para a música em si, exagerando um pouco. E o Paul não só via isso, como usava isso como exemplo vívido, não de músicas, mas do sistema tonal desta forma de música, né? Estamos falando de uma música dentro de um formato, sistema diatônico, maior, menor. Mas o cara que deu expressão para o sistema, não para músicas pessoais, o que melhor fez isso, mais amplamente, mais loucamente. Você vai pegar os últimos quartetos dele, são complexos, são difíceis, são interessantes, são ásperos, são um monte de coisa. Mas ali também, naqueles extremos que ele chega, ele está só dando expressão ao sistema musical. Não há nada que ele coloque, né, que não seja expressão do sistema musical. E aí tem os cadernos de esboço do Beethoven, que o Zuckerkandl também comenta, e você vê como é que ele vai lutando contra o sistema para dar expressão para o sistema. Aliás, o próprio Zucker menciona que o Beethoven, ele não é um titã assim genial. O Beethoven parece uma parteira. Quem vê os Bom cadernos isso. de esboço do Beethoven, ele é uma parteira tentando extrair do sistema Que coisa aquilo, boa isso, que adjetivo bom é esse. né? Pois é, então o Beethoven é uma parteira do sistema tonal. Ele põe o sistema tonal em movimento, mais do que compõe músicas. É engraçado pensar assim, nesse baita compositor, né? A gente chama ele de compositor, não de parteira do sistema tonal. Mas aí é natural que o Paul, que entendia do riscado, visse no Beethoven um baita aliado para dizer do conceito de intervalo, das escalas como afirmações e tudo isso. Saltos, movimentos inerentes. Sim. Beethoven usava tudo isso, ele pensava a música assim, né? Vale a pena ver. Uma relação muito estreita com como sentia a música e vivenciava a música e praticava a música o Paul, né? Só Sim, que com outros fins naquilo que a gente conhece, né? A gente não está estudando Paul compositor, né? é. Agora, veja, aí usa o termo emoção, emocional para o Beethoven, a sensibilidade emocional, não para eu penso isso, não em relação ao sentimento humano, a dor, Não, a não, 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 tristeza, parei. É que tu né? agora usou uma frase que não foi a frase que foi dita. Então eu já Não, vou. não. A frase que foi dita é exatamente o que tu quer dizer. A Tá, sensibilidade do Beethoven para o conteúdo emocional do intervalo. certo, certo. Tem duas coisas aqui que eu queria. Tu terminou ou Terminei, posso? terminei, terminei. No âmbito da síntese, se eu puder ver se eu estou certo, como é que bate em ti isso. Se eu pudesse sintetizar, fazer a síntese da tua contribuição para a nossa dupla, consequentemente, que a nossa dupla expressa para terceiros, como tu põe milhões de holofotes e pedidos assim para que
as pessoas não pensem fora do musical. Sim, A razão desse musical existir. Eu acho que eu fui feliz na minha frase. sim. Sempre que tu pode, tu faz isso. Eu não sei se eu estou claro para as pessoas, eu acho que eu estou sendo claro fundamentalmente para ti. E como Sim, isso para está mim. gravado, as pessoas podem voltar a minha frase aqui, o meu pensamento. Então, tu sempre põe os holofotes. Galera, está aqui na música. Agora, a tua contribuição com a questão do Beethoven é perfeita. Tanto que tu refraseou algo não preciso, e o que está fraseado pelo Paul é o que tu queria dizer. O Beethoven só é um sensível dentro da humanidade para ter reconhecido e trabalhado com conteúdo emocional que vive dentro dos intervalos. É fantástico isso, né? E a outra coisa que eu queria dizer, uma contribuição tua, quando, viu, galera? Porque agora a gente falou assim, quando eu sintetizei, tá, André? Tá, beleza, André e Gregório. Tá, mas aí vocês vão lá para as aulinhas, né, do Instagram, os pequenos shorts lá, tá? Mas aí tem o primeiro short que organicamente nasceu, porque eu não previ fazer isso, a partir das aulas aqui. Chego na segunda-feira, recebemos um paciente, começamos a improvisar com um livrinho, não sei se vocês lembram, que tinha uma flor amarela, o menino com um input sensorial tátil bem presente, ele manuseava ali a flor, e a gente começou a cantar, e nós usamos um intervalo de sétima, uma sétima ascendente que repousava numa queda de uma terça. E o Gregório comentou algo bem importante, porque também tu vai assistir a aulinha e pensar, claro, as sétimas, elas estão contidas em alguns saltos das canções infantis. Como a gente ouve isso, né? A terça nas canções infantis. O Gregório pediu naquele comentário, revisem o comentário, não importa tanto isso. O que importa é nós clínicos avaliarmos o que tudo isso que a gente fez está movimentando. Porque o que a gente fez operando dentro de determinadas escalas, um salto de sétima, um outro salto para uma terça, voltando, isso é força dinâmica. Isso não é tristeza, alegria, nostalgia, isso é força dinâmica que impactou a musicalidade de um terceiro. Que essas forças dinâmicas movimentaram? É isso que a gente olha. Mas sem voltar para a produção musical e pensando fora dela. Se a gente entender isso, a gente entendeu o âmago de Zucker-Kendall. E aí, consequentemente, a gente pode, estou corroborando em dizer que sem Zucker-Kendall, a meu ver, ninguém entende nada de D.I.M. e nada de Northrop Robbins e nada de musicoterapia musicocentrada. Nada, nada. E nada Mas, de isso é tão vivo, isso é tão vivo. E, fala, Greg. e nada de música. É, agora isso é gregoriano, tá? É, o radicalizador. Uhum. Mas, Eu gosto disso, eu gosto disso. sabe, ah, alguém aí comentou do salto e do movimento inerente. A questão não é quando eu faço isso, quando eu faço aquilo, a receita. Exato. A questão é, não importa o passo que você dê, ele terá consequências. Perfeito, Você sabe se perfeito. relacionar com essas consequências, sabe se valer delas no teu trabalho clínico. Você sabe quais são as consequências de um salto criativo ou de um movimento inerente da nota, né? Deu um salto de sétima, depois voltou para quinta. Mas ele não podia ter dado um salto de sétima e ido para uma nona? Poderia. As consequências são outras. Perfeito. Você sabe as consequências? Você sabe se valer dessas consequências? E não fórmula musical, né? Olha,
Você usa o intervalo de sétima quando você quer deixar a criancinha tensa, assustada, porque depois você resolve, chegando na tônica, aí ela pode dormir em paz. Esse é o uso mais estreito do É, pensamento, desse tipo de pensamento musical, sabe? A gente não pode pegar a musicoterapia por aí, pela música quando ela já se estreitou em formulações. é. E aí vai ficando cada vez mais distante. Eu esperaria, assim, um dos meus desejos é que pros nossos interlocutores, algo que a gente ainda ouve. Ah, o meu paciente gostou da canção tal porque na letra diz tal coisa. A pessoa, o musicoterapeuta, ele consegue extrair tudo que é musical para falar só da letra. Pois é. Então é muito tacanho, Sim. é muito raso, é muito limitado, né? Se o paciente só precisasse da letra, ele falaria bombas. Ele A gente cantou, faria poesia. Para quem faria quer uma carregar poesia, exato. exato. Por que Seríamos que ele precisaria do Tom poeta-terapeuta Jobim? Por que que ele precisaria do Caetano? da galinha pintadinha. Exato, exatamente. Da galinha pintadinha. Não, Sim. mas ele precisa da galinha pintadinha. Então não é a letra só, compadre. É a forma. E aí, quando bate na forma, vem todo esse texto do Gregório sobre Beethoven. Ah, o que tem a ver Beethoven com galinha pintadinha? Tudo, tudo. Hum. Exato. Continua sendo esse material vivo, de, que expressa forças, que tá dentro de uma escala, que tem ou não previsibilidade, que tem caminhos, movimentos e direções inerentes ou não. Tudo isso está dentro de tudo. Isso como um jogo vivo é uma coisa. Isso como enquanto chegar em formulações que funcionam, música comercial, galinha pintadinha, eu não sei como é, nunca ouvi, mas deve ser toda construída no melhor da música mais redundante, digamos assim. Uma melodia que aos ouvidos soa já conhecida. Mas isso é um trabalho inteligente musical para quem quer vender. Tem Claro. compositor que sabe compor para vender. Isso não é uma exploração do sistema, isso não é um uso variado do sistema. Isso é tirar o proveito do sistema e gerar canções, ok, tem vendagem, tem fórmula para isso. Agora, a gente, como musicoterapeuta, não pode ficar afeito a uma música formulada para venda ou para expressão pública fácil, música folclórica, né? Porque não vende, mas assim tem um apelo auditivo fácil, né? Os pontos de Umbanda, a gente estava falando, são todas melodias, todas as melodias são absolutamente naturais para os ouvidos médio de um brasileiro, né? Tem melodias que são decalcadas de canções infantis, melodias para pontos ligados às entidades criança, decalcadas de Marcha, Soldado, Cabeça de Papel. Que a melodia digamos, o acesso fácil ao sistema da música. Agora, em geral, isso não movimenta a musicalidade da pessoa. Isso, digamos, empata a musicalidade. Isso se iguala com muita facilidade. A musicalidade pode ser uma porta de entrada. Mas o trabalho do musicoterapeuta não é esse. O Paul dá exemplos, dá amostras de, digamos assim, complicar a coisa. Quando ele usa uma escala médio-oriental, no meio lá do trabalho com o Terry, a melodia não tem nada a ver com o assunto, né? Com as palavras do Terry, ou falta delas, com o que está se discutindo lá entre o terapeuta e o coterapeuta, mas aquilo põe em movimento.
Então, eu entendo o trabalho do musicoterapeuta, entender a música desse ponto de vista, para se habilitar a pôr a música em movimento no indivíduo, aí lidar com a music child, a music child em movimento, essas coisas todas que a gente já conversa. Vamos para a aula? 6? Vamos. Ver se vocês estão ouvindo bem. I was thinking during this break that really one of the secrets of the Eu estava pensando durante essa pausa que nós demos greatness of Beethoven que um dos segredos da grandeza do Beethoven is his marvelous é a sua maravilhosa sensibilidade sensitivity to the emotional content of the intervals. para o conteúdo emocional dos intervalos. His sensitivity to their expressive force. A sensibilidade do Beethoven para as forças expressivas dos intervalos And expressive dynamic. e dinâmicas expressivas. And the opening bars of the sonata. Então, os compassos de abertura da sonata, The Farewell, The Absence and the Return, ou Les Adieux, em inglês seria o até logo, a ausência e o retorno, em francês, os adeus, me veio em mente, diz ele. The farewell, the absence, and the return came into my mind, beginning with Começando com the major third, terça maior, which you remember from our concept que vocês lembram do nosso conceito, is an inner experience of balance. olha aí, Paulo, é uma experiência inata, interna de equilíbrio. And moving from this to the fifth, E quero traduzir, mas vocês ouvindo o acorde, né? E movendo daí para a quinta. and you remember with the fifth, Lembrem que we are então com a standing, quinta a gente está erguido, encarando o mundo. facing the world, and then E aí he takes a step further ele dá um passo à frente para uma sexta menor. to the minor sixth. It is so beautiful. Tão bonito. Still with the fifth Ainda com a quinta por baixo, dó sol. beneath it, so that you haven't gone very far, Então, assim, tu não foi muito longe, but you've taken a little step. You mas tu deste um passo. can see this as movement. Vocês notam? Isso é movimento. From Daqui here to here, para cá and then the e aqui, reaching out, alcançando, still with one foot on the fifth, mas ainda com um pé na quinta. so to speak. And now the third, Agora a terça, and this third begins to move ela começa a se mover em direção ao intervalo mais aberto, towards the fifth or towards a larger interval. And it does. The minor six and this Então, o intervalo mais aberto que ele tocou antes foi um trítono. Trítono, para quem não sabe, é uma diferença intervalar de 3 tons entre duas notas, que pode ser alcançada por uma quarta aumentada ou uma quinta diminuta, tá? Daí ele vai para uma sexta menor, moves still further out. e aí ele se move ainda mais para uma sétima, And we're left with 2 octaves. Marvelous. desculpe, para uma sexta aumentada, tá?
e depois 2 oitavas. Breathing in there, marvelous movement in there. Isso é uma respiração maravilhosa, um movimento maravilhoso. From inner experience to outer experience. De uma experiência mais interna para uma experiência mais externa através da tensão. Through tension, which is a life experience. E isso é bem importante, isso é muito conceito Clive vai te dizer isso. E isso é uma experiência de vida. Do interno para o externo, passando por tensões. Isso é uma experiência de vida. Constantly doing this in our life. A gente está constantemente fazendo isso nas nossas vidas. Moving from ourselves to something outside of A ourselves. gente se move de algo muito interno para elementos fora da gente. And if it has a real meaning, there is some tension E se tem algum real significado, tem alguma tensão. in this movement from inner to outer. Há sempre uma tensão nesse movimento de dentro para fora. And it's absolutely wonderful. Contracting É maravilhoso. and resting again. Contraindo e repousando. De novo. On the interval of the major third, No intervalo de terça maior, we have the fourth, we have the octave. temos a quarta, temos a oitava. Supporting this. He knows when to repeat things too. Ele também sabia como repetir os elementos. My composition teacher used to say, if it's Meu professor de composição costumava dizer: good, repeat it. se é tão bom, repete. If it isn't worth repeating, throw it E se out. não vale a pena, jogue fora. Again. I should be an octave lower. And then this. That's, what chord is that? Que acorde é esse que ele estava fazendo? It's a dominant seven. É o acorde de sétima, dominante com sétima. Should go here, shouldn't it? Deve ir para cá. That's the expectation. It can Essa é a expectativa, rouse, but it goes mas ele vem para cá. there. Now, this is one of the most powerful chords in music. Esse é um dos acordes mais poderosos em música. E não à toa que eu repito, ele vai voltar a conversar sobre os acordes com sétima nas aulas 11 e 12. Eu fico pensando, só uma pausa, Gregório. Não sei na tua formação, assim, nenhuma formação. Eu fiz 3 formações em musicoterapia, né? Eu fiz especialização no Brasil, mestrado em Nova York, doutorado na Filadélfia. Eu não tive e fiz aulas na Northrop Robbins. Ninguém me deu aula disso. Absolutamente ninguém. Isso que a gente está começando a sistematizar vamos lá, da filosofia para a teoria, para a prática, e esse conjunto prático baseado nisso que a gente considera um legado, ninguém me ensinou nunca. Aliás, me ensinaram no Northrop Robbins vendo um vídeo do Paul Nordorf, ainda no Northrop Robbins. Quer dizer, tem uma distância entre o que realmente é Northrop Robbins para o Paul McCartney, é o vídeo do Paul McCartney indo na Northrop Robbins visitar, quer dizer, não sei. A gente tem que melhorar as formações, galera. Isso é urgente. Música é uma coisa muito refinada. Eu estou falando e sai um eco. Enfim, música é uma coisa muito refinada. As pessoas não sabem essas coisas. Os
Os professores de música, os mais convencionais, passam longe dessas coisas. Eu não sei, mesmo numa formação de música, sei lá, aqui na USP, na Escola de Comunicações e Artes, tem curso de formação em música. Tem um filho que é formado em composição erudita aqui na USP. Os professores não sabem essas coisas. Eles não olham a música com esse olhar interno à música. Eu não sei como é que eles olham a música. É Então, incrível. talvez a gente exigir isso dos professores de música em musicoterapia ou de musicoterapia é um pouco ainda mirar uma estrela muito alta, sabe? Continuemos mirando, continuemos mirando. Não, então aí as gravações, né? Se o YouTube der pau, todas as gravações estão aqui, guardadas num baúzinho, né? Então, a gente sempre vai ter isso, assim. Isso me deixa muito feliz, muito tranquilo. A gente tem que mudar isso, tem que mudar isso. Beleza. Então, esse é o acorde para o Paul, um dos acordes mais poderosos da música. Within the compass of a major sixth, No compasso de uma sexta maior, si bemol, sol, within the compass of the major sixth, B flat G, we have three minor thirds that tá, compose. galera? Para quem não tem familiaridade, o acorde de sétima, hoje foi um papo longo que eu tive com o Cris comigo, a gente trabalhou bastante, então vejam lá o que está postado no Insta, o filminho de hoje. É bem bacana porque a gente explica direitinho isso, quer dizer, a gente estabeleceu a tonalidade de Ré maior e ao invés de nós usarmos a dominante de Ré maior, né, Lá, Dó, Mi, Sol, com sétima menor, a gente decidiu usar o acorde, esse acorde de sétima diminuta, que é um acorde, então, como eu vou repetir, é um acorde alterado, porque a sétima diminuta vai fazer função de tensão, mas a gente não pode chamar de substituto mesmo, né? Então, ele é um acorde que a tônica está um semitom abaixo da tônica. A tônica do acorde de sétima está um semitom abaixo da tônica da escala que está tocando. Então, ao invés de nós usarmos na escala de Ré, nós usarmos Lá, Dó, Mi, Sol, Dó sustenido, né? A gente usou Dó sustenido, Mi, Sol, Si bemol. Então, tu tem aí tem uma superposição de três acordes menores com uma sensível. E é bem interessante, isso o Cris me chamou a atenção, que tu tem um trítono, Dó, Sol, tanto dentro da dominante que pertence a Ré maior, que pertence a qualquer tonalidade que tu está trabalhando, como nesse acorde de sétima diminuta. Então, ele é realmente muito poderoso, né? Porque ele provoca essa tensão por vários anos. E voltando, né, Gregório? Se a gente está sempre batendo na tecla da força, houve música, houve uma ação de forças, tem aí um acorde realmente muito poderoso, né? The diminished seventh chord. The minor third in itself is an inner experience. Então, a terça menor dentro desse acorde é uma experiência interna, inata. Interna melhor. Shading towards the second. Fazendo uma sombra para a segunda. Not as far away from the second as the major third. Não tão distante da segunda como um acorde de terça maior. Shading towards the second, which is an inner experience of activity. Colocando uma sombra na segunda, que é uma experiência de atividade interna. So the rest in the minor third has just begun. Então, o repouso na terça menor recém começou.
We have 3 of A these gente tem 3 desses piled one on top of the other. empilhados um em cima do outro. As the tape is turned, Dr. Nodhoff continues speaking about the tension of the tritone intervals. Tá. Então, quando eles trocaram a fita de gravação, né? E é muito legal até, agora me lembrou, se vocês quiserem ver o jeito que eles gravavam, deem uma olhada no trombolho, que era o equipamento de gravação que eles usavam na época, imagina, década de 60, na live com o Tom Ness. Tem uma foto que o Tom Ness traz dos dois chegando na Noruega num carrinho pequeno, com um bagagem. Em cima estava o gravador, um trombolho, assim. Então, eles estavam trocando tape aqui. Contained within the diminished 7th chord. Então, o que o Clive está dizendo é que na troca essa, o Paul então, continuou falando da importância, da força que tinha o trítono dentro do acorde de 7ª diminuta. For the step into the 5th, it can also withdraw into the 4th. Então, só um pouquinho. Tá. Eu estou indo pelo healing aqui. Então, somado ao acorde que é o trítono, existem os intervalos de tensão. Tem a tensão por ter se movido além da quarta. So that the tritone in itself contains musical force and O trítono nele mesmo possui força musical, tension, and here we tensão, have 2 of them. e nós temos 2 deles. So that here we have a chord that you can really say is a chord of conflict. Então, realmente, a gente tem um acorde aqui que a gente pode chamar de acorde de conflito. You have the minor 6th, Tu tem a sexta menor, which is a step outside of yourself. o que é um passo além de ti. You have 2 tritones, which Tens 2 trítonos, are steps towards facing the world. que são passos que encaram fora, encaram o mundo. The 2 tritones, and you have this built by E tu tens isso construído the superimposing of 1 minor 3rd of pela sobreposição desses acordes de terça. one another. This is the tremendous power of this chord, E esse é o poder tremendo desse acorde. and one immediately feels it E as pessoas realmente imediatamente sentem isso quando Beethoven uses it here. Quando Beethoven usa isso aqui, e aí resolve aqui. Oh, thank God. E aí o Paul, obrigado, Deus. So we go again to what? Aí a gente vai de novo para o quê? A dominant 7th. Uma dominante com sétima. The dominant 7th, the same one that led to this. A mesma que conduziu para This resolves. e resolve, But do you go to E flat major? No, mas tu vais para Mi bemol maior? indeed. Não, You go to a new world. vais para um novo mundo. You go to a new world of tonal experience. And Um novo mundo de experiência tonal. what do you have in that world? O que tu tem nesse mundo? You have again Tens de novo o suporte de oitava, the supporting octave, the 5th, quinta and the 6th. e a sexta. Beautiful balance. Um bonito equilíbrio entre oitava, quinta e sexta. In octave, 5th, and 6th. A beautiful balance.
as well, of course, as the 10th, which makes E também faz uma décima, the major third. a terça maior. So it's all there. Então tá tudo lá. Do it from the beginning. Nothing I can't remember. Da-dee-dee. It is in this octave. Yes, that's right. And then now it goes. Da-da-da-da. O Paul tá repetindo, né? When the curtain goes up. E aí a cortina sobe. This is the beautiful sensitivity Essa é a bonita sensibilidade that Beethoven had for que Beethoven tinha the tremendous emotional express para as dinâmicas emocionais enormes e dinâmicas expressivas dos intervalos. Exatamente o que o Gregório falou, né? dynamics of the intervals. And when you are practicing the interval exercise, Então, quando vocês estiverem praticando assim exercícios com os intervalos, I ask you to play each one, eu peço para que vocês toquem cada um deles, dwell on each one, incorporem cada um desses, meditate in the way meditem de uma certa maneira on each em one, cada um, to feel the sense, to feel the para perceber, para sentir a diferença, difference, the content of each o one. conteúdo de cada um. And we can all Outra coisa, eu fui estudante de música, Carol também, bacharelado, Cris também. Nunca eu tive uma experiência assim, deixa eu ter o violão de lado. Vamos agora nos deleitar, vamos nos nutrir com as diferenças intervalais. Nunca, zero. Zero. Máximo que a gente foi cobrado, acho que a Carol concorda, o Cris concorda, tem que ser treinado para fazer ditado. Então eu toco, tu tem que... Então assim, tu ficava feliz em conseguir acertar mais ou menos um ditado, mas nada de sensibilização, nada de nutrição, que é o que a gente está propondo, né? agree on this concept. A gente pode concordar com esse conceito. I don't think there's anything in this to quarrel about. Eu acho que It's not as if I asked you what color does this remind you. não existe nada assim de eu perguntar para vocês qual é a cor que tal intervalo te provoca, You might say blue, you tocando uma terça, né? might say pink. Tu pode dizer é azul. It doesn't matter. We're not talking about colors. Não importa. A gente não está falando de cores. Que bonitinho. Década, assim, 1974. Até hoje a gente ouve, né? O flamenco é vermelho, porque o Mi é vermelho, tem energia, assim. Como tem gente que atrapalha o meio do caminho, né? Meu Deus do céu. But we are using a concept that I think is meaningful for A gente está usando um conceito que eu acho significativo para todo mundo. everyone. So in a sense it is universal. De novo, então, de um certo sentido, porque ele usou isso na aula 5, olha que bonitinho, só um pouquinho. Então, a gente está usando, ele não está falando de cores, tá? Então, começa a te nutrir, houve uma sétima, houve uma terça maior, houve uma terça menor, houve um trítono. Galera, tem gente que faz atividade assim, né? Exatamente que cor, que paisagem aqui e tal. E ele frisa, ele não está falando de cor, não é sobre isso, mas de um conceito que é significativo para todo mundo. Então, de uma certa maneira pode ser universal. E a gente falou isso na aula passada. Eu queria trazer um pensamento, se o Gregório quiser corroborar ou não concordasse. E a gente entrou num papo assim que é. Então, o que falei com a estagiária atual? Então, música
A gente não diz que é universal. O que é universal em tudo que eu e o Gregório já trouxemos nas lives é a sensibilidade do Homo sapiens para recepção e reprodução de sons e ou música. Isso é universal. Basta ser um Homo sapiens que tu és capaz de ser sensibilizado por sons e por música e pode expressá-los da tua maneira. Isso é universal. Eu só acrescentaria, André, que além da capacidade, a gente tem a necessidade disso. Perfeito. Boa, boa. Porque aí é Zucker, né? Aí é Zucker. Então não é só perfeito, é algo que tu sempre traz quando a gente fala de Zucker. Não é só uma habilidade nata, é uma habilidade necessária. Sim. Né? Perfeito. Só que o Paul dá uma provocada aqui, eu acho que a gente não tem que entrar com profundidade, a gente vai ter tempo, que aí eu acho que é Steiner, né? Que também tem, eu vou devagarinho aqui, que também tem uma universalidade nisso que eles estão chamando de conteúdo emocional dos intervalos. Mas a gente tem que ter cuidado para não dizer que, de novo, o Gregório, quando a musicalidade do Homo Musicus Gregório, com a sua história, é submetido a um salto de sétima, e a qualquer momento, né, ele vai ser evocado em sentimentos idênticos ao do André Brandalize. Não é isso que a gente está dizendo, não é isso que acontece. Porém, eu repito e problematizo nisso que eu acho que é fantástico. Uma Helen Bonny, não Clive e Paul, eu ouso dizer, ela constrói todo um método com toda uma segurança interna de que o repertório que ela escolheu, que ela selecionou, sim contém nele, nas suas forças, uma universalidade que, apesar do Gregório ter a sua história diferente da do André, a gente não vai ser submetido a um cânon de Pachelbel e o Gregório ir para uma fábrica e eu ir para as montanhas. Geralmente, isso é muito ousado. O Homo Musicus Gregório e o Homo Musicus André, a gente vai para um campinho. Eita, que ficou bom. Só que o Gregório, no alto de um morrinho nesse campo, ele pode colocar o pai dele. Pode ser que o André não coloque. Pode ser que no meu campo eu tenha algumas árvores, o Gregório não tem. Mas o que a Helen Bonny quer trazer aqui, só um pouquinho. Ok, há diferenças, mas o espectro não é infinito. Então eu quero voltar para aquela coisa também que é uma lendinha, né? Ah, depende, né? Também cada gosto é um gosto. Então, dá para entender, dá para ir juntando tudo isso. Para mim, sim. Vida do Paulo é a vida do Paulo com a sua história. Não é idêntica do André Brandalize, não é idêntica do Gregório, não é idêntica do Meneguzzi. Não. Fato, fato. Mas baseado nisso que a gente está trazendo, de escalas, e dentro dessas escalas, compositores terem relacionado notas. Essas notas, vamos devagarinho com a aula 6, conterem conteúdos emocionais a partir de suas expressões dinâmicas e de força, estou sintetizando a aula 6, fazem que com a universalidade de eu saber que o Meneguzzi é sensível à música, que o Paulo é sensível à música e que eu sou sensível à música, a gente seja impactado. E aí vem a Helen Bonny dizendo, ok, apesar de eu reconhecer as diferenças entre Meneguzzi, Brandalize e Paulo, eles não vão para lugares tão distintos nos seus imaginários. Então isso é fantástico. Talvez a Helen Bonny, de todas as nossas pioneiras, tenha apalpado melhor do que ninguém o que a gente está tratando na Live 33. Há conteúdo emocional na relação de nota com nota, que a musicalidade de cada um de nós reconhece como pode e ou como necessita.
Então, se a gente talvez pudesse inferir, não estou afirmando que a gente está construindo, né? Há uma universalidade pelo fato de Meneguzzi, no exemplo, Paulo e André serem homo sapiens. Isso é universal, a nossa sensibilidade, porque temos musicalidade inata. Isso é universal em nós três, somos terráqueos. E universal também é que o que vão nos mandar, em termos de relação de nota com nota, é universal. Em termos de conteúdo emocional delas. Aí o que o Paulo vai fazer com a sua... Desculpe. O que a musicalidade do Homo Musicus Paulo vai fazer com o conteúdo emocional que foi expresso para ele, o que o Meneguzzi vai fazer, o que o Brandalize vai fazer, pode diferir em alguns pontos. Pode não, se espera que diverja em alguns pontos, em outros não. Cheguei aqui num lugar, ó. Vou repetir. Apesar das diferenças entre Meneguzzi, Brandalize e Braga, todos são terráqueos e todos são homomúsicos. Desculpe. Todos são terráqueos, não são lagartos. Todos são terráqueos, são homo sapiens, são homomúsicos. Logo, são impactados por aquilo que é enviado para eles. Agora, o que cada um vai fazer através da sua musicalidade no que impactou com o conteúdo emocional dos intervalos vai depender de cada um, beleza, mas a Hellenborn diz, vai haver divergência, mas também não vai haver divergência. Chegamos a um lugar bem legal. Depois precisa anotar tudo isso que você disse, André. Porque isso é uma chave. Inclusive uma chave que reúne na mesma direção Northrop Robbins e J.M. Diz, olha como esses dois entenderam a mesma coisa, trabalham em cima da mesma coisa, com conceitos e pensamentos diferentes, um pouco. Um pouco, exato. Externamente parece diferente. Um improvisa, o outro usa música gravada, um usa música pronta, o outro vai lá e vai inventando. É completamente diferente. É nada. É nada. É só para quem não entendeu coisa nenhuma que acha que é diferente. Perfeito. Essa tua fala, acho que é uma espécie de teoria do campo unificado, sabe? Aquelas falas que reúnem. Eu vou depois escrever e em algum lugar eu posto, tá? Eu vou escrever em algum lugar eu posto. Por favor. Eu acho que a gente chegou aqui num ponto bem legal. Sim. E não à toa, né, alguns conceitos aí de outros autores não fechavam para mim e para ti, Gregório. Não à toa. Porque não é simples assim. A Carol é diferente da Cristiane, que é diferente do Kilson. Não é bem assim no Homo Musicus. Legal. Continuando. Can we just go back to the Beethoven of yesterday? O Cláudio fala no... Eu pensei em... se valeria a pena ler o cabeçalho para vocês hoje. Não, o cabeçalho, o Clive Robbins está só falando assim do que a gente vai ver hoje. Então, é que foram 2 dias consecutivos, né? Então, ele abriu o dia seguinte dizendo podemos voltar para o Beethoven de ontem? It haunted me in the night. Me assombrou ontem de noite. The whole sonata came back to me. Toda a sonata inteira voltou para mim. And I haven't looked at it for perhaps 20 years. E eu não via isso por mais ou menos 20 anos. The direction tones of themselves want to take. Meu Deus. As direções que as notas, themselves, tá, gente? Eu estou traduzindo como ele está falando. As direções que as notas, elas, quiseram tomar. They set up a need. Elas organizaram uma necessidade. Olha o que eu e o Gregório falamos sobre o triângulo. Musicalidade do musicoterapeuta, musicalidade do paciente, musicalidade da música. Tá? Vão reforçando isso. Então, olha só, galera.
As notas organizaram uma necessidade that the next harmony should fulfill. que a próxima harmonia deveria preencher. And when Beethoven takes that dominant seventh Então, quando Beethoven pega aquela dominante com sétima somewhere else, de algum lugar, it's immediately right é certo, because the chord has resolved correctly. porque o acorde resolveu de maneira correta, Tonally, we can accept it, a gente pode aceitar isso tonalmente and it sets up its need. e estabelece a sua necessidade para o que está, para o que vem, para o que virá. For what is to come. I've made just a little sketch Eu fiz só that I um thought desenho might be aqui, interesting for us all to have. e agora ele vai tocar, vai explicar. Terribly hard to make schemes out of these things, really. É muito difícil fazer esquemas sobre essas coisas. But it's important, this part of it is important, that you see what's happening between the bass voice Então é legal que vocês vejam, se precisar aqui, de repente a gente pode combinar e eu posso postar em algum lugar aqui o esquema que ele fez. Mas é importante que vocês vejam o que acontece entre as vozes soprano, baixo e contralto. the soprano voice, the bass voice, and the alto voice. We can't really go further with this. It would Não pode ir mais além disso. take too long and it's much too complicated. Seria muito longo e muito complicado. But it's just a little tiny bit of a sketch É só um pequeno trecho. to show you how you yourselves can begin to Como vocês podem começar a examinar examine some of the music you're studying. algumas das músicas que vocês estão estudando. That really is a statement. Olha que bacana, galera. Agora na aula 6 a gente pode voltar lá para a escala, aula 1. Isso realmente é uma afirmação. You don't need to phrase it. Bonitinho. Tu não precisa nem frasear isso. You don't need to do this. Tu não precisa fazer isso. That would be quite Fazendo um diminuendo, né? wrong. Ao ver do Paul, estaria errado. To make a crescendo, Fazendo um crescendo, né? wouldn't sound right either. Eu também acho, diz ele, não soa bem também. Just the statement, and Beethoven has written the words lay Só a afirmação que o Beethoven escreveu com as palavras le be wol. the all. Live well. Farewell. Now here is the Uma sílaba para cada acorde. octave, Oitava, the minor third, terça menor, moving to the sixth, movendo-se para a sexta, and the minor third in the left hand. e a terça menor na mão esquerda, It opens to the ou abre para o trítono. tritone. We keep that tension. A gente mantém a tensão. Now we have a sixth in the bass, Agora a gente tem uma sexta no baixo, which opens to the minor seventh. que abre para uma sétima menor, Then we get those wonderful two octaves. e aí chega em duas maravilhosas oitavas. Just the interval of a sixth here. O intervalo de sexta aqui, Now it fills aí constrói with diminish através da sétima diminuta and finishes on e termina em sol si ré. G, B,
C minor. dominante de Dó menor. Dó menor é a tonalidade. C minor is the key. But what could it be? Que podia ser? Que tonalidade? What key? You really don't know. Tu não sabe. Could be E flat major. Podia ser Mi bemol maior, Now he repeats that an octave ele repete uma oitava acima, higher. That's G major, Sol maior, G minor, vai para Sol menor, the dominant, uma dominante, tonic, tônica, dominant of E flat. And then comes aí vem esse glorioso acorde de sétima diminuta, this diminished seven, dominant of E flat, dominante em Mi bemol, movendo-se para essa gloriosa tonalidade. moving to this wonderful key. So now we're in C flat. Agora a gente está em Dó bemol. See the marvelous structure. This Olha a estrutura maravilhosa. repeating that with completely different tones. Estamos repetindo isso só com notas diferentes. Now what happens? E agora o que acontece? Sorry. Then allegro begins. E aí começa o allegro. The silence E aqueles silêncios is simply fantastic. nos últimos compassos do adágio são simplesmente fantásticos. It has a breathing life all of its own. Tem uma respiração, uma respiração de vida em cada um deles. There must be breathing life too in our music for the children. Deve haver isso nas músicas que vocês fazem para as crianças, So they feel that para que eles possam sentir essa vida, they feel this breathing life, this space, esses espaços, these silence. esses silêncios. Sybil did that so O Clive diz: a Síbil fez isso muito bem na sessão de ontem. A música respirou, foi para uma pausa muito bonita e daí voltou. Realmente muito bonita. E o Paul disse: muito bonita mesmo. Well, yesterday, Yes, the music breathed and came to a beautiful pause and then went on again. Yes, so very many times. It was really wonderful. And then, just let me play you a little of the Deixa eu allegro. só tocar um pouquinho do allegro. You see, we've started with the third. Nós começamos com a terça. Now, in the allegro, we have a third right here. No allegro a gente tem uma terça aqui. And another, E uma outra, e uma outra. and another.
between Que diferença entre using the C, the natural tone of the E major. usando si, usando o dó pelo dó bemol. E flat major scale. No, he had to have this a tremendous tenseness and direction of the C flat. Uma tremenda tensão e direção do dó bemol Absolutely must be followed. que deve absolutamente ser seguido pelo si bemol. By the B flat. This breathing of the A respiração dessa oitava, subindo e descendo. going up and coming down. Tremendous gesture. É um tremendo gesto que vive nessa música, gesto super kendo. Eu vou terminando. We can take these great things that live in great music as A gente pode pegar, galera, ele não disse galera, a gente pode pegar essas grandes coisas que vivem dentro dessas enormes músicas como objetivos terapêuticos. as therapeutic goals too. We want gesture in our music. A gente quer gesto nas nossas músicas. We want space in it. A gente quer espaço nelas. We want breathing in it. A gente We quer want respiração nelas. the tones to go to the tones to which they're A leading. gente quer que as notas se dirijam para onde elas desejam se dirigir. Or to tones that seem absolutely right. Para notas que sejam totalmente certas para elas, For them to go to da da da. I mean, you couldn't do that octave any other way. Da não podia ter feito a oitava de outra maneira. da. You have to stretch that. You have to reach up to heaven where it came from. Para alcançar o céu. Oh, it's a marvelous sonata. Essa é uma sonata maravilhosa. So Beethoven's a good one to study for intervals. Então, Beethoven é um grande autor, grande compositor para a gente estudar em relação à sensibilidade para o uso de intervalos. For the use of intervals, sensitive use of intervals with an acknowledgement of their wonderful capacities for emotional Bem importante essa frase, o reconhecimento, acknowledgement, é por isso que eu traduzo assim da maneira mais literal que eu posso, porque lembra que ele fala de absorver, né? A gente vivenciar e absorver. Aqui ele está dizendo, fui estudando Beethoven, o reconhecimento, tu pratica o reconhecimento de uma capacidade maravilhosa de expressões emocionais dos intervalos. Então é bem isso que o Gregório a todo momento fala, né? Quer dizer, há sempre uma tentativa da gente decifrar a música. E a gente convida todos vocês para não precisa fazer isso. Simplesmente a vivência e a experiência faz com que a tua musicalidade ative a tua capacidade de reconhecer o que de conteúdo está sendo enviado para ti e te deixa movimentar. É isso. Da mesma maneira que é isso que a gente percebe e ativa tanto com a nossa musicalidade clínica na musicalidade do nosso paciente. Deixa a música em paz. Deixa quieto. Só anota que ser que veio hoje, que formato de ser veio hoje. Quando a gente escreve os temas clínicos, né? A música do Pum. Vamos escrever esse tema clínico. Importante, mobilizou o Homo Musicus, que é o nosso paciente. Então a gente escreve para reconhecer que ser vivo é esse que surgiu hoje na relação da gente com o nosso paciente. De resto, posso falar pouco. Yesterday we were working with alternate intervals. Ontem a gente estava trabalhando com intervalos alternados. Estamos terminando, galera.
I thought was very interesting Eu tone. achei uma experiência tonal muito interessante. Olha só, galera, que eu achei uma experiência tonal. Colocando os 15 alunos musicais, homomúsicos, em experiências tonais. Vamos, percebam, reconheçam, absorvam todos esses verbos ó, que a gente está trazendo aqui em Healing. Reconheçam, absorvam. Deixa a música quieto. Experience for everyone to have. Beethoven takes Essa é a sonata Wilkes em Mi maior, opus 109. a third, followed by a fifth, Uma terça seguida de uma quinta, a fourth by a sixth, third by a fifth, fourth by a sixth, and he does tá? Então, uma terça seguida de uma quinta, uma quarta, uma sexta, uma terça, uma quinta, uma quarta, uma sexta. E aí faz. just so absolutely wonderful. Isso é absolutamente maravilhoso. He does it one, Ele faz isso, né? Terça, quinta, quarta, sexta. three times, 3 vezes four, antes de quinto primeiro. five, one, and then using it E aí usa isso. all the tones rising, Com todas as notas subindo and then the second measure they fall, the answering phrase e o segundo compasso respondendo a frase. is they That's a sonata. I think it has some variations. It's a three movement. The next movement is this. The last movement is this. Os movimentos da sonata. Oh, that's 109. I think that's right. It's so nice you invoke Aí o Clive diz, é tão bacana, tão importante que tu evoques esses grandes compositores nesse curso. the great composers in this Oh, course. the great composers must be with us. Os grandes compositores devem estar com vocês, They must be our devem guides, ser nossos guias, companions, and friends. nossos companheiros e amigos. Because think of the therapy they have done. Pensem na terapia que eles fizeram. My God, Meu Deus, how many times have we really been miserable? quantas vezes a gente ficou miserável And Bach has got us out of a slump. e Bach nos Or levantou Beethoven has just brought us what we needed. e Beethoven trouxe o que a gente precisava. Bach was always my therapy in times of depression. Bach sempre foi minha terapia em tempos de depressão. Ai, ai, ai. Eu acho que é isso. 20 Eu- anos. 20 anos. Fomos rápidos. Não é ironia, não. Chegar nessas coisas em 20 anos é rápido. É. Parabéns. Não, muito orgulho, muito orgulho. Que bom estar podendo transmitir isso para a geração atual e a geração que virá, né? Eu acho que está na mão de várias carinhas que eu estou olhando aqui. Eu falo todo dia para quem está comigo, assim, com a Carol, né? Que a gente tem, né, a Gregória, a faca e o queijo na mão para mudar legal uma história de formação, de pensar música, de pensar realmente a musicoterapia como um todo, né? Sim. Bonito, bonito. Muito orgulhoso da parceria, Greg. Eu também, hoje. Muito honrado também. Pessoal, terminamos a aula 6. Que bacana, e vamos continuando.
Tá? Então, aí eu acho que vocês têm. Agora eu vou revisitar a frase que eu fiz, vou postar em algum momento, e eu acho que a gente fez uma baita síntese da aula 1 até a aula 6 e continuamos. Não esqueçam, estão convidados para ver os exemplos ali, as demonstrações de aplicação clínica do que a gente está vendo aqui em termos de conteúdo, vindo desses grandes autores, para que não fique nada no ar nessa trajetória minha e do Gregório aqui com vocês, né? Então, como é que eu faço isso daí, André? Tá lá, tá lá. E agradecer a minha equipe, tá? Agradecer Karen Vipri, Rodrigo Dias, Christian Engel, Carolina Veloso, minha sócia, porque está todo mundo pegando muito junto nessa formatação, está todo mundo muito empolgado para ir transferindo sempre tudo isso, Gregório, de conteúdo, desde a filosofia, que para nós é muito cara, né, até uma prática. Então, né, ficar tudo muito palpável. E depois é bonito, cada um dá o seu, aí sim, o seu colorido, né, com a sua musicalidade clínica. Mas a gente não tem dúvida que esse é um caminho, é um dos caminhos para o presente, para o futuro da musicoterapia, não só da musicoterapia músico-centrada, porque a gente vê no dia a dia os pacientes fazendo unfolding, abrindo para o desenvolvimento a partir desse pensamento filosófico, teórico e metodológico. Então, boa noite para todo mundo. Obrigado, Gregório, mais uma vez. Prazerzão. Boa noite para todo mundo. Bom fim de semana e a gente se vê na próxima. Boa noite. Obrigado a todo mundo.